Hoje nós vamos escutar o meu querido amigo, meu colega, o Ryan Benjamin Abbott, que acabou de lançar um ótimo livro que eu acabei de pegar. E quem tiver interessado em inteligência artificial deve buscar ler o texto do professor Ryan, que também está online. E eu gostaria então de sugerir que todos lessem o texto do professor Abbott. Ele é da segunda geração de professores. O seu pai, Abbott, não somente deu aula em eventos anteriores da Bifina, eu também fui amigo do pai do Ryan Abbott, então vemos aqui a segunda geração de Abbott. Hoje, o professor Abbott vai falar sobre a sua experiência, não somente como médico, ele é um médico, mas também como um professor e como um advogado no Reino Unido e nos Estados Unidos, com uma vasta experiência em patentes, litigação. Então, o Dr. Ryan, ele se tornou bastante famoso no caso Dados, que já foi comentado em várias partes do mundo. E hoje ele vai nos falar sobre a sua opinião com relação à extensão de patentes, certificados de extensão e também um atraso no domínio público que pode interferir no acesso à saúde e em tecnologias importantes. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Ryan. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro, por essa generosa apresentação. E estávamos discutindo, eu já estive no Brasil 2 vezes e ambas vezes aprendi a palavra caipirinha e depois obrigado. Se eu tivesse ido para esse evento, eu aprenderia uma terceira palavra, mas é muito bom que muitos de vocês são melhores nos idiomas do que eu. De qualquer forma, é uma grande honra poder voltar aqui depois do seminário de inovação, patentes e infelizmente não pude estar aí esse ano. Parece que dezembro do ano passado faz um tempão, mas isso também é relevante para a nossa discussão de hoje, porque estamos falando sobre a extensão de patentes no âmbito farmacêutico agroquímico, campos que têm muitos casos para concessão de patentes. Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre patentes farmacêuticas e eu tenho um pouco mais de experiência nas patentes farmacêuticas, como hoje de manhã, na palestra que vocês tiverem. E na indústria farmacêutica, sem dúvida, e também nas políticas de IP que nós temos, de proteção intelectual com o Covid. Essa semana começaram a administrar as vacinas, que são notícias muito ótimas. Então, também no Reino Unido, estou tentando descobrir como conseguir uma. E eu pensei que realmente tivemos uma palestra fenomenal da Ellen, que é muito famosa por trabalhar nesta área. Então, eu presumo que todos já tenham escutado sobre isso. Eu não vou repetir o mesmo material que ela cobriu. E realmente, Ellen mostrou essa proteção do acordo TRIPS, que é um acordo internacional entre todos os membros da OMC, incluindo o Brasil. E o TRIPS estabelece padrões para a proteção de patentes e permite que os membros forneçam uma proteção da propriedade intelectual para fazer isso, se assim o queiram. E muitas nações fazem exatamente isso. Nós chamamos isso TRIPS+, e vocês já escutaram as formas como também a União Europeia fornece essa proteção, também uma visão um pouco cética se fazer isso é benéfico ou não. No contexto das patentes, os Estados Unidos e o Brasil também fornecem essa proteção tríplice mais, também extensões a prazos de patentes, permitindo mais de 20 anos de solicitação e que é o mínimo requerido pelas patentes. Então, como vocês escutaram a situação do Reino Unido nesses tópicos, focando um pouco mais nos Estados Unidos e colocando no contexto do Brasil, em particular, eu vou falar sobre o artigo 40 da lei do Brasil, que fornece
essa proteção de 10 anos. Também vou falar sobre importação paralela e também vou falar um pouco sobre a extensão do prazo de patente dos Estados Unidos e Reino Unido, que é parecida com a SPC, que ela descobriu. E eu vou falar como essas diferenças têm impactado na saúde, para o desenvolvimento de medicamentos, e depois vou dar algumas sugestões sobre como podemos avançar com mais eficiência. Eu não sou especialista na lei de patentes do Brasil, mas eu conheço alguns advogados, e se eu cometi algum erro aqui, talvez porque eu não tenha prestado atenção quando eles compartilharam as informações. Então, em primeiro lugar, o sistema em que o Brasil também é fora da curva no âmbito internacional, o Brasil fornece 10 anos de proteção de patente, independentemente de quando a patente foi solicitada ou se sofreu algum dano pelo atraso. Então, isso não é uma característica comum, não é algo que os Estados Unidos e o Reino Unido fazem. E se o escritório do Brasil gasta alguns anos avaliando uma solicitação, não é tanto uma questão, mas se torna uma questão quando demora mais de 10 anos na média para que uma patente seja emitida, porque mais de 10 anos depois do exame quer dizer que o acordo 40 dá uma vida adicional para os detentores. Então, no Brasil, a metade demora mais de 10 anos para ser emitido. Então, um grande número de patentes se beneficiam desse artigo. De fato, alguns tipos de patentes tiveram um período de espera maior, 13 anos na média, para telecomunicações e patentes farmacêuticas, e com uma tendência de 13 anos de exame. Então, algumas patentes ainda têm um exame com um período de pode chegar até 20 anos. Então, se você contrasta isso com os Estados Unidos, os dados mais recentes é que demora, na média, 14 meses conseguir uma primeira ação, e o processo como um todo demora menos de 2 anos. Então, no momento de solicitar até o momento de receber uma patente, nos Estados Unidos demora menos de 2 anos agora. E no Brasil, quando você faz essa combinação de uma patente de 10 anos com um atraso, tem algumas implicações. Por exemplo, os medicamentos farmacêuticos são protegidos no Brasil por mais tempo. Isso significa que os medicamentos genéricos que poderiam diminuir o preço até mesmo dos medicamentos originais em países como Reino Unido, também os Estados Unidos, isso demora mais para acontecer no Brasil, e não é tanto o caso nos Estados Unidos, muito embora por uma variedade de outras razões complicadas, os Estados Unidos acaba tendo preços maiores do que outros países nos medicamentos, que podemos falar sobre isso mais adiante. Agora, os Estados Unidos sim têm uma provisão de ajuste de prazo por conta desses atrasos na emissão da patente. Então, quando o escritório não atinge o prazo, ou a emissão demora 3 anos, ou atrasos com relação a interferências, quando tem algum recurso. Então, quando o solicitante, às vezes, causa o atraso por não responder, então, na verdade, aqui é uma fórmula um pouco complicada para o prazo da patente, para conseguir fazer esse ajuste. O escritório de patente, ele informa o momento em que a patente vai ser recebida, quanto tempo pode acrescentar no prazo, e se você quiser checar isso, se é uma patente importante, você tem que utilizar um software comercial. Então, o prazo das patentes, esse ajuste de prazo é comum nos Estados Unidos, como 80% das patentes, depois que receberam um ajuste, mas na média é curto, então, por exemplo, 6 meses. Mais recentemente, como o escritório do Brasil, nos Estados Unidos está trabalhando para reduzir esse atraso e diminuiu o tempo de resposta. Então, outubro, o mês mais recente que temos dados, metade das solicitações receberam um ajuste de prazo e, na média, menos do que 6 meses. Então, temos aqui algumas diferenças com relação a esses sistemas. Esse ajuste de prazo nos Estados Unidos é avaliado
caso a caso, dependendo dos atrasos que ocorreram, e também essa extensão é curta, é muito curta comparado com o Brasil. E sem dúvida as solicitações elas têm diferentes prazos. E isso é importante também por outra razão, porque o Brasil e os Estados Unidos, eles têm diferentes sistemas com relação à remediação. Nos Estados Unidos, em termos gerais, você não tem danos retroativos para uma patente durante o processo de solicitação. Em outras palavras, quando uma patente é concedida, aí você pode ver se há algum dano ocorrido. Muito embora não são obrigatórias. E até 2006, uma patente, ou seja, você precisa mostrar que você sofreu algum dano para conseguir esses prazos adicionais. Então, no final, quando você vai em julgamento, então nós temos uma porcentagem pequena que consegue essa extensão. E agora nós temos sistemas robustos para desafiar as patentes, e nós temos resoluções de disputas, então não é tão comum chegar até essa etapa, então e o juiz determinará. Mas de qualquer forma, os danos não são baseados em atividades de concorrência que ocorre antes da patente ser emitida. E podemos ter uma questão de royalty, infração de royalty depois que a solicitação for publicada, mas por exemplo, se nós vemos uma infração e se as alegações são identificadas. Mas no artigo 40 no Brasil, qualquer um que entra no mercado, entre o momento da solicitação e o dado que a patente é emitida, está em risco com relação ao retorno financeiro. Então aqui é uma forma que tem esse efeito inibidor para o competidor entrar no mercado. Então, há mais riscos no Brasil, tanto por conta desses danos potenciais nos Estados Unidos com relação aos royalties, e nos Estados Unidos vocês vão saber rapidamente se uma patente vai ser emitida ou não. Você vai perceber isso em menos de 2 anos, e porque as patentes são emitidas em 18 meses, então, simplesmente um atraso de 6 meses, na média, entre a publicação da patente e a emissão. E os Estados Unidos também estão um pouco fora da curva com relação a isso. Os solicitantes podem escolher não publicar, se eles só aplicam nos Estados Unidos, mas aí você vê a questão do royalty, se ela vai ser concedida ou não. Mas no Brasil, o competidor ele vai esperar 13 anos para ver se a patente vai ser emitida. E durante todo esse tempo, se eles estão operando da forma que possa estar contra o que foi estabelecido, então você vê esse efeito inibidor, e aí você vai ter menos competidores. Isso vai reduzir a concorrência e vai ter mais riscos. Talvez o aspecto mais complicado, o competidor ficar fora do mercado durante 3 anos, esperando para ver se uma patente vai ser emitida, e a patente talvez não seja emitida, e talvez fique invalidada pelo escritório de patentes, mas não há forma de saber isso definitivamente. Se tivermos um medicamento genérico, podemos interromper 13 anos para ver o que ocorre. Depois de esperar 10 anos, no artigo 40, se uma patente é emitida, então você tem diferentes situações de concorrência com relação a estas aplicações do artigo 40 e como os Estados Unidos e o Brasil são diferentes nas suas remediações. Tudo isso se encaixa numa questão mais importante ainda, que é a importação paralela. Quando um produto foi vendido com consentimento do detentor da patente, esse período precisa ser exaurido, não possa mais ser exercitado pelo proprietário. Isso se chama a doutrina de primeira venda. Isso acontece domesticamente, universalmente assim.
mas existe a exaustão internacional. Se um medicamento, por exemplo, vendido pela lei no México, poderia ser vendido no Brasil, enquanto existe uma patente sobre aquele medicamento no país. Em 2017, o Supremo dos Estados Unidos discutiu essa questão pela primeira vez sobre os produtos da Lexmark e confirmou a doutrina que se aplica no contexto das patentes. Isso foi bastante tempo depois do caso de 2013, do Wiley Sons, que apelou para a doutrina no contexto de direitos autorais. Esse caso foi dito que o Supremo considerou que a patente de direito autoral também é um outro assunto, mas em ambos os contextos, sim, houve a exaustão internacional. No caso da Lexmark, por maioria, autorizou a venda em qualquer lugar do mundo essa exaustão internacional, inclusive o direito de importação. Então, se você tem um medicamento que está patenteado nos Estados Unidos e é vendida no México, seja ela patenteada ou não no México, contanto que haja consentimento pelo dono da patente para sua venda, seja se esse consentimento está escrito ou implícito, nada impede que o medicamento seja comprado no México legalmente, depois importado para os Estados Unidos e vendido lá. O que isso faz? Evita com que seja um diferencial de preço entre os dois países. Em algum momento, se você está vendendo uma droga muito mais barato no México do que nos Estados Unidos, alguma pessoa jurídica vai tentar ir ao México, comprar um monte de medicamento, importar para os Estados Unidos e vender por menos do que aquela empresa original a vendia nos Estados Unidos. A empresa original não gosta disso, obviamente, mas não há muito que pode ser feito, exceto vender no mesmo preço em cada país, ou então parar de vender em alguns países, o que ambos são coisas muito difíceis para eles fazerem por uma razão infinita. Também, por exemplo, a questão do monopólio, que afeta do ponto de vista da concorrência. Isso é importação paralela, para resumir. Agora, no contexto dos medicamentos, essas questões são muito mais complicadas, porque os medicamentos, em geral, são uma indústria muito mais regulada, ou altamente regulada. Nos Estados Unidos, vários consumidores nos últimos anos, pessoa física, importa medicamento e o governo não intervém nisso, permite. Mas para fazer dentro assim de uma compra pública, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, que é o órgão máximo de regulação nos Estados Unidos, tem que certificar que aquela importação é segura. Desde 2003 está permitido, mas só agora começou a acontecer. Com o governo Trump, que vem defendendo essa importação paralela, há cerca de um mês ele autorizou importações do Canadá. Foi um evento importantíssimo na política de saúde dos Estados Unidos, e isso vai permitir com que os sistemas estaduais e federais possam comprar drogas no Canadá e importá-las mais barato. E isso acontece porque os Estados Unidos proibiam a negociação direta de preços no sistema de compras públicas federais. A Amazon agora, inclusive, também está entrando medicamento e vai começar a aprovar essas importações paralelas para as pessoas físicas. Tudo isso vai aumentar o quê? A concorrência, vai abaixar o preço para o consumidor e para a saúde. Mas o Brasil não tem um sistema igual. Então, mesmo se um produto patenteado for vendido mais barato no resto do mundo, uma empresa de origem pode cobrar preços mais altos no Brasil e fazer com que as pessoas não importem, por exemplo, lá da Argentina. A União Europeia é mais parecida com o Brasil, então existe a exaustão de direitos regionais, mas não existe exaustão internacional, embora haja algumas exceções com relação aos princípios das licenças implícitas nas patentes no Reino Unido. Mas, em geral, com as patentes nos Estados-membros, as patentes nacionais podem ser utilizadas para evitar ou impedir as importações. Tem uma terceira diferença entre o sistema americano e o do Reino Unido, que eu quero falar, que é a questão de extensão do prazo da patente para aprovação regulatória. Nos Estados Unidos, se chama extensão de prazo de patente e na União Europeia chama SPC. A gente ouviu isso hoje de manhã e essa é uma área em que, apesar do Brasil ter altos níveis de proteção, os Estados Unidos e a União Europeia ainda têm um nível mais alto de proteção do que o Brasil. Então, essa extensão está disponível desde uma lei de 1984, chamada de Hatch-Waxman Act, que é a lei, o nome das pessoas que fundaram a lei,
que é uma lei de concorrente de genéricos, e tem provisões de empresas originárias, inclusive extensões de prazo de patente. Então, a originadora pode estender seu prazo de patente, isso é algo que o escritório de marcas americano processa até 5 anos, mas não pode passar 14 anos no total do dia de sua aprovação, somando metade do tempo mais fase de teste e todo o tempo gasto na fase de revisão, subtraindo disso o tempo de procedimento de due diligence realizado. Então, para isso acontecer, uma patente tem que ter pelo menos um pedido coberto por um produto aprovado. A patente não pode expirar, o prazo da patente não pode ter sido estendido, e esse período não acontece automaticamente. O produto tem que ter passado por uma revisão regulatória antes de ir para uso comercial, e tem que ter sido a primeira comercialização daquele produto específico. Então, isso acontece quando você tem uma droga na fase 1, fase 2, fase 3, ou mesmo dentro de uma nova aplicação de droga, ou, por exemplo, biológica, que pode levar 8, 10 anos, às vezes até mais. Então, você tem ali os 10 anos estendidos. Eu não vou discutir o processo SPC, porque vocês já ouviram hoje de manhã, agora vocês são especialistas. E é bem parecido. Agora, no Brasil, não há procedimento para renovar uma patente ou estender seu prazo, mesmo em que haja atrasos com relação à aprovação para ir ao mercado. Agora, do ponto de vista prático, obter aprovação na Anvisa, por exemplo, é muito mais rápido do que o FDA. A Anvisa aprova mais rápido que o FDA, então não tem tanto esse atraso administrativo como nós temos nos Estados Unidos. Então, essas são algumas das maneiras gerais pelas quais o Brasil, os Estados Unidos e a União Europeia são diferentes de todas as proteções que tem dentro do TRIPS e além, com relação aos ajustes de prazo de patente, extensão e importação paralela. Então, será que essas proteções TRIPS Plus são boas ou ruins? Bom, depende. Depende se estamos considerando custos e benefícios do ponto de vista perspectivo ou nacional. O que as partes interessadas estavam pensando e que tipo de política pública nós queremos efetivar. Então, vamos dar um passo atrás e pensar por que uma patente é emitida e qual é a razão pela qual ela é concedida. Bom, primeiramente, nós temos incentivos econômicos e proteção de direitos morais. Do ponto de vista econômico, as patentes são incentivos. E são incentivos de inovação, porque eles incentivam o investimento em pesquisa e desenvolvimento. As patentes permitem que o dono da patente cobre preços monopólicos em certas invenções, portanto, gerando muito mais retorno sobre o seu investimento. Se fosse caro gerar uma nova invenção e não houvesse uma barreira ao concorrente, copiar essas invenções, esperaríamos muito menos investimento em P&D, porque ninguém ia querer pagar esse investimento. E isso, como você já ouviu muitas vezes, é desafiado aí nessa base de que a inovação nem sempre é tão cara e há muitas maneiras de obter lucro a partir de uma invenção além da patente e assim por diante. Mas, na verdade, se isso não acontecer, de qualquer maneira, na indústria farmacêutica, tudo isso é verdade, sim. E muito provavelmente porque uma patente incentiva a inovação, ela incentiva também o quê? A comercialização, porque a comercialização tem um incentivo claro na indústria farmacêutica, em que a originária diz que um novo medicamento custa, sei lá, 2 bilhões de dólares e leva 8 a 10 anos para ir para o mercado. Muitas vezes não é a descoberta inicial de um novo medicamento, que é a parte difícil de descobrir o medicamento, mas todo o teste clínico e todo o processo regulatório de aprovação exigido. E se uma empresa tivesse que gastar todo esse tempo, o tempo todo, para ter uma aprovação de droga, qualquer pessoa poderia vir fazer a mesma droga e vender muito mais rápido. Nós teríamos ali outras drogas disponíveis, mas há outras maneiras de proteger novas drogas, além de patentes. Nós temos também exclusividade de dados, vocês ouviram de manhã. Isso pode evitar com que outras empresas vendam um produto competitivo, mesmo na ausência de proteção de patente. Além disso, segredos comerciais, segredos industriais é uma outra maneira de proteção. Por exemplo, drogas que podem ser difíceis de criar um genérico, um bioequivalente, ou algumas drogas, por exemplo,
A Farmarina, que já foi aprovada pela FDA desde 1942, e ainda não há genérico para ela, porque o fabricante é protegido por segredo industrial. Tem um outro aspecto importante das patentes, que é exatamente que incentiva a liberação das informações. Então, se não tivesse proteção de patente para a originadora de proteger, seja segredo industrial, informação confidencial, qualquer outra lei, se perderia o benefício de poder fazer a venda desse novo produto. Isso meio que não entra naquele nosso novo conhecimento geral obtido no mercado. Claro que é preciso de contexto, não funciona quando, por exemplo, você pode reverter um produto bem de engenharia, em que uma empresa original tem que liberar alguma informação de um medicamento novo, mas se você contratar um advogado bom, você vai conseguir manter aí a sua boa proteção do seu novo medicamento. As patentes protegem, sim. Isso tudo está no contexto das patentes. Há várias outras formas, como direito autoral, que eles recebem, por exemplo, várias formas de proteção, independentemente do dono do direito autoral, mas ainda tem um papel, sim. Nesse contexto, muitas vezes, ao longo dessas linhas, seria injusto não respeitar o direito de propriedade de alguém, independente de argumentos econômicos. Então, levando em consideração todas as razões a favor do direito de patente, será que essas proteções de TRIPS Plus pegam? Hoje de manhã vocês ouviram, teve um debate sobre isso. Eu sou um pouco menos cético do que a Ellen, mas um dos problemas de criar uma política nessa área é que o mercado de medicamento, o desenvolvimento de medicamento é algo muito complexo. E esse processo, em geral, não é muito transparente. Seja uma patente ou um prazo de extensão de patente faça a diferença entre uma droga ser ou não aprovada, na verdade, fica uma pergunta empírica e a originadora ainda não conseguiu responder de que precisa dessas proteções para lançar essas novas drogas. O argumento muito maior é que quanto mais proteção de propriedade industrial houver, mais incentivo elas vão poder investir em P&D, os laboratórios vão poder gerar cada vez mais drogas novas. Então, com esse raciocínio, isso resultaria em melhores drogas no mercado. Eu acho que uma boa descrição da situação nos Estados Unidos e na Europa é uma discussão que está sendo muito discutida, são questões que agora já estão aí à frente do debate público por causa da Covid, mas se os Estados Unidos e a União Europeia deveriam, de fato, subsidiar, por exemplo, um laboratório farmacêutico originário, é uma pergunta diferente se o Brasil deveria subsidiar os laboratórios por algumas razões. Primeiro, o Brasil representa o mercado global com uma fatia muito modesta, muito pequena. Então, assim, a proteção de patente no Brasil, o seu histórico, não vai fazer grande diferença do ponto de vista do desenvolvimento de novas drogas internacionais. Os laboratórios inovam no mercado global e, sem dúvida, fazem a grande maioria dos seus lucros aonde? Nos Estados Unidos e no Reino Unido, que são outras jurisdições que não a brasileira. Então, se você está desenvolvendo uma droga com patente no Brasil, não vai fazer muita diferença se eles seguem adiante ou não com uma determinada droga nesse país. Muito menos se eles conseguem ter alguns anos de proteção numa patente no Brasil. É mais provável que vai acontecer o seguinte, que eles vão conseguir uma patente no Brasil há alguns poucos anos e vão cair no que a gente chama de windfall, ou seja, um pouquinho mais de prazo de proteção no Brasil do que em outros países. E isso vai se aplicar a várias outras empresas multinacionais. Dado que 80% das patentes no Brasil estão nas mãos de entidades estrangeiras. Por isso que eu acredito que um percentual maior dos laboratórios farmacêuticos e agroquímicas aconteça. Então, o que o Brasil está gerando o quê? Política de P&D inovadora. Se você acredita que, em geral, mais lucros da empresa originadora vai levar à redução de P&D, nesse caso, você também é melhor até financiá-las. E sobre empresas domésticas, mesmo deixando de lado o fato de que o Brasil é um importador líquido de inovações farmacêuticas e agroquímicas, se o Brasil em si ou não está fornecendo essas proteções, não vai ter nenhum impacto se os Estados Unidos e a União Europeia estão, de fato, tendo impacto sobre essas proteções de TRIPS Plus. Na verdade, isso gera muito valor para as empresas farmacêuticas e esse valor ainda fica muito perto das empresas brasileiras,
porque elas estão gerando o quê? Ou drogas originárias, ou inovações para os genéricos, que já têm um valor substancial, e eles podem abrir patentes nos Estados Unidos e no Reino Unido, e gozar de tratamento nacional, ainda ter as provisões do SPC, por exemplo, extensões de prazo que os Estados Unidos dão, e o Brasil não vai ter que fornecer o mesmo tipo de proteção para empresas brasileiras poderem vender suas drogas em outros países. E com relação ao argumento de que é errado uma empresa, por exemplo, ter a propriedade e merecer pelo menos 10 anos de proteção, novamente, muito difícil não ter recompensa se eles tiverem uma droga com determinado valor. Eles buscam lucros retroativos para a infração depois da concessão de uma patente. Então, na verdade, eles não estão perdendo muito em termos de não ter uma patente logo. Quais são os custos de fornecer mais proteção do que o Brasil precisa? Bem, diminuiu o acesso aos altos custos de saúde aos consumidores. Então, as inspirações de patente mais cedo e determinações mais cedo sobre a emissão de patentes pode levar a mais oportunidades de concorrência. É difícil quantificar alguns desses custos, dada a complexidade desses mercados. No ano passado, foi um estudo que foi feito do Grupo de Inovação Econômica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que disse que a duração média da patente brasileira é 23 anos, e que ao longo de 10 anos, essas extensões para 9 drogas vai custar ao Ministério da Saúde 3, 4 bilhões de dólares. Por exemplo, no caso da Zatinib, que é para leucemia, esse medicamento, o Ministério da Saúde paga R$ 80 por dólares e R$ 15 na Índia. Imagina, a patente expirou na Índia, mas a patente ainda tem proteção no Brasil até 2028, porque o INPI levou 18 anos para analisar a aplicação. O mesmo sistema acontece com importações paralelas. Então, se o Brasil tem uma patente em vigor que não existe em outros países, o Brasil, os consumidores vão experimentar acesso melhorado e prazo até permitir a gestão internacional, mesmo se a competição realmente tiver vindo de outra empresa farmacêutica operando em 2 mercados diferentes. Então, o que as coisas que o Brasil pode fazer para melhorar a saúde pública, acesso e para promover a competição? Uma das soluções mais fáceis seria que o escritório de patentes reduzisse o seu backlog. Então, no meu entendimento, ele já vem fazendo bastante progresso nessa tarefa, mas só que isso não tem que vir ao custo de reduzir a qualidade dos exames, embora haja custos substantivos com relação à emissão das patentes ruins. Eu acho que algum ano atrás disseram que por causa do backlog não teria sido uma boa solução reduzir. Eu acho que uma outra maneira de lidar com o backlog, pelo menos dada a posição atual do Brasil, é fazer o que a Índia está fazendo e exigir que os candidatos registrem todas as atividades internacionais de patente e usem o que é feito por outros escritórios, como o escritório europeu, que pode ajudar os examinadores brasileiros para verem quando essa patente é válida. Mas, assim, quando for preciso mais dinheiro, contratar mais gente para manter os altos níveis de exame, embora isso tenha um custo de primeira mais alto, deve resultar em poupança futuramente para o Brasil. E parece que o escritório de patentes do Brasil não está só ali carimbando as candidaturas. No estudo 2020, analisou as patentes farmacêuticas emitidas pelo SPTO, dizendo que cerca de 65% delas começaram no Brasil e só metade delas realmente tinham recebido patente brasileira. Então, é cerca de 25% das patentes americanas, de fato, são emitidas no Brasil, que é por causa das prioridades das empresas, é caro, e é complicado aplicar isso no Brasil, e elas podem acabar em projetos em que o Brasil demore até conseguir examinar tudo, mas o Brasil também tem padrões diferentes dos Estados Unidos, então fica claro que isso tudo está sendo aplicado, pelo menos até certo ponto. De maneira mais ambiciosa, o escritório vem reduzindo o backlog enquanto consegue manter um alto nível de exame, e aí o Brasil consegue emitir esses aspectos de TRIPS Plus da lei. Por exemplo, remover o requisito de esperar 10 anos de proteção, permitindo somente, por exemplo, um royalty sobre infração retroativa, em vez de fazer os lucros, e permitir a exaustão internacional de direito de propriedade industrial. Isso claramente é permitido pelo TRIPS e, sem dúvida, é feito pelos Estados Unidos. Eu entendo que existe, sim,
algo pendente no caso do Supremo brasileiro sobre os 10 anos, mas na verdade as justiça anda muito devagar e isso custa muito ao Brasil. Essa semana nós vimos a questão de suspender os direitos de propriedade intelectual, então está chamando muita atenção. E sabemos que há uma área bastante controversa, e aí a gente não consegue decidir se são coisas boas nos Estados Unidos, na União Europeia, e por isso que talvez não seja uma coisa boa no Brasil. Então o TRIPS Plus, ele tem esse benefício a custo dos consumidores e beneficia as empresas originais e não as genéricas, e o Brasil está numa posição que se beneficia, ou seja, não se beneficia muito. Então nós temos, sim, a inovação com a empresa originária, também pode se beneficiar no Triples Mais, como os Estados Unidos e a União Europeia, se fornecerem os mesmos benefícios. Então, se há benefícios à pandemia do Covid, talvez é uma oportunidade para nós, para refletir a forma como estamos fazendo as coisas e realmente analisar, talvez, que há algumas coisas que podemos fazer melhor. Muito obrigado.